A gente segue com esse raio-x sobre as eleições de 2026, sobre o senador Flávio Bolsonaro, que segue sendo uma opção da direita, enquanto Lula está tentando receber os frutos, o resultado do acordo recém-firmado entre União Europeia e o Mercosul. É o cenário de 2026 já esquentando, a Jovem Pan também nessa cobertura intensa. E sobre esses assuntos, a gente conversa agora com a cientista, especialista em análise da política, a Juliana Frattini. Que bom recebê-la aqui nesse final de semana. Uma ótima tarde a você. Começo já sobre esse cenário de Flávio Bolsonaro, que alguns ainda insistem em dizer que ele não seria um nome viável, mas ele reafirma quase que todos os dias que não vai retirar a sua candidatura. Qual é a sua análise, Juliana? Boa tarde a todos. É super interessante considerar, em primeiro plano, que o Bolsonaro, desde o princípio, ele não quer tirar o poder que está dentro da própria família. Então, uma vez que a Michelle, esposa dele, não tem condições ainda de disputar uma chapa sendo a cabeça do executivo, é claro que ele escolheria alguns dos filhos. Eu acredito que ele até demorou para fazer essa indicação. Escolhendo o Flávio, escolheu um nome mais brando, uma vez que tanto o Carlos quanto o Eduardo são nomes muito polêmicos. Então, ele até teve essa inteligência de preferir um dos filhos que é mais neutro, que não se envolve em tantas discussões e debates públicos, né? Que parece um pouco mais equilibrado. Agora, entendo que o Tarcísio é a personalidade do campo da direita que consegue arregimentar mais apoio e votos daqueles que são neutros, que são de direita, mas uma direita mais democrática e não necessariamente bolsonarista, não tem uma corrente bolsonarista específica, é isso que eu quero dizer. Então, o posicionamento do Tarcísio neste momento também é bastante coerente com o posto que ele pode alçar, ainda que seja um risco, uma vez que o governo Lula tem toda a máquina na mão e tem uma sustentação social maior e aderida até pelas instituições de justiça para a manutenção do próprio governo no futuro. Juliana, agora já olhando numa campanha eleitoral, ontem inclusive nós acompanhamos essa assinatura do acordo União Europeia do Mercosul. Lula claramente vai usar isso na campanha eleitoral, também a isenção do imposto de renda, outras ações que são até consideradas eleitoreiras. Agora, o que a direita vai usar na campanha eleitoral para justificar que é necessário acabar saindo vitorioso? Olha, eu acredito que o principal ponto seja uma discussão sobre os poderes instituídos, sobretudo o judiciário. Então, existe um descontentamento muito grande a respeito dos procedimentos judiciários e a direita ela tende a se fortalecer e se aglutinar em torno dessa mensagem. Ademais, acredito que a história do Banco Master, ela deve trazer algumas novidades ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. E, além disso, enquanto estratégia, a direita ela pode se utilizar de problemas mal contados, que não foram resolvidos diretamente pelo governo, como, por exemplo, o caso do INSS. Até há pouco discutia-se aqui da pensão, né? Então, qual foi a finalização desse processo? As questões do próprio Banco Master, o Lula deu uma declaração nessa semana que passou de que combateria frontalmente o crime organizado e esclareceria as questões do Banco Master. Será que isso vai acontecer de fato? Ademais, a depender, o que eu acredito,
enquanto analista, do resultado do que houver na Venezuela a partir dessa intervenção do Trump, se houver efetivamente algum tipo de desenvolvimento econômico nesses próximos meses que antecedem as eleições brasileiras, a direita também pode utilizar isso a seu favor como um triunfo do que seria o neoliberalismo ante a proximidade do presidente Lula com o então ditador Nicolás Maduro, que agora está fora do jogo. Agora, Juliana, voltando o olhar para o Congresso, essa semana teve um levantamento que a Quest divulgou em relação à imagem dos representantes do Congresso Nacional, de Lula, Geraldo Alckmin, e cerca de somente 11% e 7%, respectivamente, reconhecem Hugo Motta e Alcolumbre. Eles não têm uma força aqui fora, somente essa força dentro do Congresso Nacional. Como isso vai influenciar no andamento do Congresso Nacional sobre esse reconhecimento, essa força de Alcolumbre e Hugo Motta em um ano eleitoral? Olha, a força institucional que ambos carregam é uma força magnânima, praticamente. Então, eles podem tomar decisões que sejam muito curiosas e até espetaculares, né? A depender o que eles colocam nas pautas para a respectiva votação. Então, tudo depende muito de discussões junto ao governo, aos representantes do governo, os ministérios respectivos que fazem essa intersecção de interesses, para que essas pautas elas estejam alinhadas efetivamente com o interesse do governo. O mesmo tentará a oposição. O Hugo Motta, eu acredito que seja importante lembrar, ele foi um dos presidentes mais votados na história da Câmara Federal. Então, ele ganhou um poder imenso. Agora, ele se coloca um pouco, assim, mais apartado para não ficar no centro de debates e discussões tão grandes. Mas, certamente, ele deverá ser bastante requisitado durante o ano corrente, a partir das pautas que sejam de interesse. Por exemplo, ele sofreu muita pressão, aliás, os dois presidentes das casas, sobre as discussões a respeito da anistia. Essa temática não foi engolida totalmente ainda pela direita. Não, a direita esperava uma ampliação desse debate e com mais chances de vitória para ela, né, para o núcleo ideológico, e não foi possível. Então, eles estão sofrendo também todas essas pressões e eles devem continuar sofrendo. Agora tem um outro ponto, que é a renovação do Senado Federal. A oposição tem feito uma ginástica muito firme, assim como os aliados do governo aqui em São Paulo, para lançar a ministra do Meio Ambiente, para lançar o ministro, até então, Fernando Haddad também, uma vaga ao Senado. Mas, além disso, de ministros, tem os governadores, que estão de olho também no Senado Federal para essa renovação. Qual é a sua análise, a sua expectativa de uma renovação no Senado, com nomes que sejam ligados à agenda da oposição, para que possa fortalecer? Há um entendimento de que os governadores vão conseguir renovar, de fato, o Senado Federal, Juliana? Então, você deu foco aqui na sua pergunta, pelo que eu entendi, em relação à oposição, né? Você Exato. Quer saber quais são os movimentos da oposição, é isso? Exato. Especificamente? Porque, na realidade, dentro do próprio Senado, a vantagem, eu percebo que ela é da oposição, ela não é uma casa governista, especificamente. Tem vantagens em alguns departamentos, mas em algumas áreas, né, isso que eu quero dizer, mas não em todas. Tanto é que o próprio governo tem corrido contra o tempo para também constituir ali dentro dessa casa legislativa um poder mais forte que seja governista. O governo também não está confortável ali no ambiente do Senado. E eu volto a dizer, muito pelo contrário, eu entendo que o Senado seja um ambiente predominantemente de oposição na atualidade. Agora,
os governadores que não podem postular a sua reeleição e estão vislumbrando uma disputa para essa casa legislativa, qual seria a outra oportunidade deles nesse momento? Então, é uma estratégia coerente, até porque a maior parte deles se forjou enquanto político de profissão. Não é qualquer sujeito que sai assim do nada para se tornar um governador de estado e nem mesmo um senador. É preciso um histórico familiar, é preciso um histórico de vida, um histórico de estudo econômico, de investimento de tempo mesmo para isso tudo, né? Sobretudo considerando que o Senado é um ambiente extremamente elitista. Essa casa alta é teoricamente daqueles que têm um saber mais acumulado, então eles têm que ter esse histórico. Eu acho coerente. Agora, as estratégias que vão desenvolver aqui durante o período eleitoral precisam ser assertivas. Por exemplo, eu considero muito assertivo por parte da oposição a escolha da Michelle Bolsonaro para disputar uma vaga no Senado, encontrar um espaço para ela. Ela construiu esse caminho ao longo do processo da jornada dela enquanto primeira-dama política. Ou você acha que, eventualmente, a Janja não gostaria de disputar uma eleição para o Senado também? Gostaria, sim. Possivelmente gostaria. Só que a Janja não tem essa musculatura, por exemplo, neste momento, e nem se mostra algo como um benefício para ela, entendeu? E nem para o esposo dela, né? Ela encontrou um espaço enquanto primeira-dama que ela pleiteia mais essa abertura. Agora, Michelle, uma vez fora do ambiente político enquanto primeira-dama, qual que é a oportunidade dela, que ela tem disponível? Disputar o Senado. Eu acho que ela faz muito bem e ela construiu essa trajetória para ela. As incertezas ou as certezas eleitorais para 2026. Juliana, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. A gente vai conversar muito ao longo do ano, porque de fato é um ano eleitoral com várias articulações e tudo vai se articulando muito rápido. É importante ficar de olho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom finalzinho de domingo, gente. Ótima semana.